No Les a Les desta semana viemos até à Vila de Ribeirão, que é apresentada no site da Junta, e não deixei de achar curiosa esta expressão utilizada no site da Junta, como sendo a terra onde o Minho começa e onde as maiores riquezas são as deslumbrantes paisagens minhotas associadas a uma laboriosa população que hoje fazem deste antigo povoado rural um importante polo industrial do norte de Portugal, situado na confluência de algumas das mais movimentadas vias de comunicação do país. Ribeirão, que tem uma população de cerca de 12 mil habitantes, situa-se na margem direita do Ave, a 8 km de Famalicão, neste caso, da sede do concelho. Comigo tenho o autarca de Ribeirão, Leonel Rocha, que foi eleito nas últimas eleições autárquicas. A verdade é que depois de meses de impasse e negociações, o novo executivo da Junta de Freguesia de Ribeirão foi empossado em finais de março passado. Nas últimas eleições autárquicas, a coligação PST-CDS-PP venceu na Vila Ribeirense, mas sem maioria absoluta, pelo que desde setembro que o executivo encontrava-se em gestão por não ter conseguido esse acordo com os restantes partidos. Depois de meses de negociações, foi então possível alcançar um entendimento em março passado, e vou começar esta nossa conversa por aqui, porque é importante percebermos como é que as coisas neste momento estão. Obrigada por aceder ao nosso convite. Referiu-se a esta etapa que acabei de explicar como desgastante e de memória pouco agradável. Foram tempos difíceis. Sim, foram tempos difíceis porque não havia entendimento e, portanto, a sobrecarga estava precisamente sobre mim e as pessoas que do anterior executivo me acompanhavam, sendo que no executivo de 5 só estávamos 3. Só era possível, em termos legais, estarem 3 pessoas. E depois, com tudo o que isso representa, de não poder avançar com os procedimentos normais de uma junta de freguesia, com orçamentos e empreitadas, etc., porque uma junta de gestão não podia, e também, tendo em conta a dureza das negociações, também desgastava. E, portanto, não tenho realmente memória agradável desse tempo. Foi desgastante, mas pronto, agora é nova etapa. Independentemente de não ter conseguido fazer valer aquilo que me movia nessa altura, que era precisamente lutar para que o Executivo tivesse formado com homens e mulheres no plural. Só temos homens e uma mulher, porque efetivamente não foi possível chegar a esse entendimento. Mas são momentos em que importa reiterar princípios e a seguir fazer os acordos possíveis e avançar. E neste momento já se virou a página, neste momento as coisas estão a andar, o Executivo está composto, há entendimento entre os membros do Executivo e, portanto, as coisas vão andar, e tenho a certeza que Ribeirão vai continuar o seu desenvolvimento, porque estão todos empenhados nisso. Eu ia falar exatamente desse de virar de página que depois também referiu, ou seja, é tempo de virar de página, e conta para isso com todos os elementos da Junta de Freguesia, para que tudo corra bem. Sim, claro, conto com todos os elementos da Junta de Freguesia e conto com os elementos com todos como membros de Executivo, ou seja, eu não conto na Junta de Freguesia com a oposição. Portanto, as pessoas, tendo em conta o acordo, o compromisso é que sejamos todos executivo. E, portanto, nessa perspectiva, estou convencido que haverá bom entendimento e que haverá, inclusivamente, a possibilidade de, com o tempo, e esse tempo poderá ser bem curto, constituirmos equipa. Mais do que termos membros, termos uma equipa. A verdade é que a história não é propriamente favorável aos executivos, chamemos-lhe multicolores. Passado este mês e pouco desse entendimento, está tudo a correr bem? Sim, eu aqui fazia só uma ressalva. A parte do multicolor aqui é um bocadinho diferente. Aqui supostamente é da mesma cor. E, portanto, nessa perspectiva, estou convencido que o tempo cura muita coisa e, portanto, se há alguma ferida que porventura esteja ainda em processo de cura, acontecerá com o tempo e tudo se voltará a ser como era. Uhum. Vamos falar do presente, do futuro, vamos falar de obras. Para estes 4 anos, quais são as suas grandes prioridades para Ribeirão? Ora bem, eu apresentei-me aos ribeirenses com um conjunto de obras, de sonhos, de projetos
que naturalmente não era tudo execuível em 4 anos, sendo que também me apresentei para uma perspectiva maior de que 4 anos, ou seja, independentemente do mandato ser de 4 anos, ninguém planifica a tão curto prazo. Ou se planifica a longo prazo e se tem sonhos e projetos que realmente começam a ser falados, começam a ser executados, construídos agora e depois executados na prática como obra futuramente, ou então nunca vão ser executados se não forem feitos desta maneira. E, portanto, nesta perspectiva, nós temos obras para fazer a curto prazo, para fazer este mandato, e temos um conjunto de obras que têm que ser pensadas e projetadas este mandato para ser executadas no mandato seguinte ou nos mandatos seguintes. Portanto, para este mandato há um conjunto de obras mais ligadas com vias que queremos executar. Estou a lembrar-me já da Rua Padre Joaquim Dias dos Santos para executar já este ano, a Rua do Xisto, que já temos o projeto apresentado aos moradores e que agora é preciso fazer o projeto das especialidades para ver se no próximo ano se arranca com ela, eventualmente em 2 fases, uma fase com as infraestruturas e depois outra fase com a rua, porque é uma rua nova, portanto é um caminho que vai ser transformado em rua. Temos depois mais um conjunto de ruas, a Rua Central de Candieira, a Rua Fonte das Lágrimas, etc., que precisam efetivamente de ser executadas este mandato, tendo em conta o estado em questão. E depois há um conjunto de obras que nós precisamos de as projetar neste mandato. Se for possível executá-las, muito bem; se não for possível executá-las, pelo menos fica tudo pronto para executar no próximo ano. Estou a referir-me, por exemplo, a este espaço, ao espaço da sede da Junta, a Casa dos Ribeirenses, que, sendo uma casa com uma dimensão interessante, sendo uma casa que em 1983, quando foi feita, era realmente uma boa sede de junta, atualmente não oferece as melhores condições. De modo algum. Desde logo, não oferece as melhores condições para atendimento às pessoas. As pessoas estão a ser atendidas e não têm qualquer privacidade, portanto estão ali muito próximas de quem está à espera. Depois também não tem espaço de trabalho condigno para os membros da junta ou para fazer reuniões com o tecido associativo, etc. E o auditório também não é um auditório adequado aos nossos tempos. E não é desde logo porque, por exemplo, não tem acessibilidades para pessoas com mobilidade reduzida, não é? E, portanto, hoje em dia isso não pode acontecer. Isso já vai ser resolvido muito em breve com um elevador, que já ficará para o futuro, e esperemos no futuro fazer uma grande remodelação ao espaço da Junta, colocando os gabinetes de trabalho no piso superior e no piso inferior dedicá-lo todo ao atendimento ao cidadão, e naturalmente a parte de arquivo, relegando o auditório para as traseiras do edifício. Existe então um espaço existe um espaço que atualmente é oficina e armazém da Junta, que irá ser deslocado para outro sítio. Uhum. Portanto, neste sítio onde nós estamos, que é o Salão para situar as pessoas, vai ser totalmente transformado, todo o espaço vai ser transformado. Vai ser praticamente aproveitado o esqueleto do edifício? Basicamente é o esqueleto do edifício que será aproveitado, portanto as paredes de fora e a placa de piso, e tudo o resto será reformulado. Estamos a falar de que investimento, doutor? Ora, em relação a este edifício, eu não sei dizer, porque curiosamente o projeto já começou esta semana a tirar medidas e vai trabalhar no projeto, e só depois é que eu terei claramente uma ideia, mas tendo em conta que é uma reformulação total do edifício e a construção do auditório no espaço traseiro deste edifício, vai ser um investimento considerável. Isto implicará outro investimento, que é fazer um armazém novo para a Junta de Freguesia, que também já temos o sítio mais ou menos previsto para isto. O sítio que gostaríamos que fosse, esperamos poder concretizá-lo, porque implica também a negociação do terreno. E depois gostaríamos de concretizar outros projetos, outros sonhos, para realmente engrandecer a nossa vila. Um deles tem a ver com o aumento do parque de lazer, o aumento quer com terreno, e tal terreno que depois serviria também para o armazém da Junta, uma parte dele e outra parte para alargamento do parque,
quer depois com um passadiço ao longo do rio, um percurso pedestre ao longo do rio, que de alguma forma aumentaria o parque sem haver necessidade de grande terreno. Ou seja, as pessoas poderiam circular no meio de campos, estamos claramente numa zona verde, onde começa e acaba no parque, com outras entradas através desse caminho pedonal para o próprio parque e, portanto, aumentaria o parque sem grande necessidade, investimento de terreno. E, portanto, essas são as perspectivas. Ligar também o centro da freguesia, em termos pedonais, até à margem do Rio Ave. Também não é assim tão difícil de concretizar isto, porque estamos a falar de um caminho, o chamado caminho antigo, ou caminho real, que era o caminho da barca que trazia, noutros tempos, quando não havia ponte, trazia as pessoas para Famalicão, passando aqui pelo centro da freguesia, junto à igreja de então, que agora já não está no mesmo sítio, e, portanto, nós queremos fazer estas ligações, por um lado, para preservar património, quer natural, quer edificado, mas por outro lado também para criar condições de lazer e de bem-estar às pessoas de Ribeirão. Neste momento, essa zona ribeirinha está totalmente por fazer, esse projeto que tem, ou já disse-me que queria alargar o parque? Portanto, o parque existente é junto ao Rio Ave? O parque existente é junto ao Ribeirão. E o que nós queremos é ligar ao Ribeirão, aqui okay. no centro aqui no centro da vila. Querem fazer a ligação deste ao Rio Ave. Ao Rio Ave. E é por aí, e é pelo tal caminho real que queremos fazê-lo. Junto ao Rio Ave também já há, e neste momento até o município está com esse projeto em mãos, o projeto de fazer a limpeza das margens e criar já, pelo menos num determinado percurso, um espaço onde as pessoas possam circular, um passadiço para as pessoas circular, sendo que não será um passadiço nem em madeira, nem em edificado, mas sim, portanto, a limpeza da margem e tornar o terreno capaz das pessoas poderem circular. Muito bem. E isso para mim interessa mais do que propriamente a construção do que é que seja, porque o importante é que as pessoas circulem e circular em situação natural até. De naturalidade, exatamente. Uhum. Doutora, há pouco referiu as vias de comunicação. Aqui em Ribeirão elas tomam uma proporção muito mais importante. Estamos a falar de uma vila muito industrializada, a mais industrializada do concelho, e que tem o eterno problema da Estrada Nacional 14 e do trânsito que torna-se muito complicado, especialmente ao final do dia, e também da ponte sobre o Rio Ave. Um processo que tem avanços, tem recuos. Neste momento, enquanto autarca local, quais são as informações que tem? Como é que esse processo está? Continua tudo igual? Está em andamento? Olha, as informações que eu tenho é que todo este processo de ligar a Estrada Nacional 14 daqui de Ribeirão até à Maia com uma ponte alternativa, está em andamento. Já estão em construção da Maia até à Trofa, já está a decorrer a construção, ficando a faltar a ligação daqui de Ribeirão à Trofa, precisamente ao espaço que será construído para ligar à Maia. O Sr. Primeiro-Ministro, ainda há poucos meses atrás, anunciava que esta obra estaria no PRR. Portanto, na chamada bazuca que vem por aí. Eu espero que a bazuca não seja para deitar abaixo a ponte, mas seja para edificar e, portanto, nessa perspectiva... Para deitar abaixo, não, também não precisava de deitar abaixo a que está neste momento, precisa de edificar uma nova. Eu penso que estão criadas as condições todas para se avançar e, portanto, na minha perspectiva e nos conhecimentos que tenho, nós dentro de alguns anos, e poucos anos, essa situação estará resolvida. Como disse bem, é algo importante, ou melhor, demasiado importante para se descurar. Portanto, é algo que tem mesmo que ser resolvida, porque as empresas precisam desta situação resolvida com muita urgência. Estão a asfixiar, estão a ter problemas, mesmo em relação a possíveis negócios, por causa das acessibilidades. E, portanto, nesse aspecto, o próprio país tem que olhar para isto com outros olhos, porque não é só Ribeirão que perde, claro que também o concelho, é a região, é o país. Portanto... E eu ia precisamente perguntar-lhe isso, porque o anterior autarca dizia imensas vezes que até tinha receio que algumas empresas acabassem por sair de Ribeirão por esta falta de condições. É também um receio seu, certamente. É um receio meu que queiram sair
E é um receio também de empresas que poderiam vir para cá, porque aqui tem um ecossistema empresarial interessante, porque potencia muito os negócios uns dos outros na medida em que a diversidade de empresas e de matérias que fabricam é muito grande, mas não queiram vir para cá por causa das acessibilidades e, portanto, nesse aspecto somos todos prejudicados. Relativamente às obras que neste momento estão a decorrer, disse-me que este mandato era sobretudo de preparação para um próximo, mas certamente há obras pontuais que são necessárias e urgentes. Falou-me nas vias de comunicação e outras. Em termos de obra, tudo aquilo que é de pequenas obras de proximidade às pessoas, eu queria executar o mais possível neste mandato. Posso-vos dizer que em 4 ou 5 meses de mandato já consegui concretizar algumas obras que durante a campanha me foram referenciadas. E se há coisa que posso, de alguma forma, exibir, digamos, como cartão de visita do meu percurso autárquico no município, é tentar honrar a palavra. E, portanto, nessa perspectiva, não sou dos que acho que os políticos tenham que dizer coisas e depois se fizer ou não, isso não é problema. Eu sou dos que acho que se nos comprometemos, devemos efetivamente fazer. E, portanto, as pequenas coisas que as pessoas me foram pedindo e falando, que são problemas menores e pequenos, digamos, à luz daquilo que é geral, mas para aquela pessoa é fundamental. E, portanto, muitas vezes com problemas de águas pluviais, outros problemas de muros, problemas de alargamentos, etc., já fizemos muitos. Um simples problema que neste momento já resolvemos numa boa parte, mas que ainda é necessário continuar, por exemplo, as acessibilidades a pessoas com mobilidade reduzida nos passeios. Portanto, os passeios foram construídos noutros tempos em que não se pensava nisto e, portanto, nós tínhamos aqui passeios em que as pessoas começavam no passeio numa ponta, quando chegava a outra não podiam, tinham que cair abaixo da cadeira para poder sair. Portanto, tivemos que fazer as rampas para que as pessoas pudessem sair e já resolvemos alguns problemas nesse sentido. Ainda faltam resolver outros e vamos fazê-lo. Também há alguns alargamentos de ruas que, os anteriores autarcas não conseguiram fazer ou porque os donos não permitiam ou porque tiveram outras prioridades e, portanto, vou tentar agora também para que haja ruas com melhor circulação em Ribeirão. E depois, um conjunto de obras que sejam possíveis fazer sem termos grande preocupação com projetos, iremos fazê-lo. E as vias de comunicação é mais fácil de fazer isto. Aqueles que precisam de projetos, temos primeiro que os fazer e há obras que não sou apologista de as fazer em último ano de mandato. E, portanto, assumo logo à partida que não quero fazer obras para estar a encher olho nenhum, quero fazer obras para que os ribeirenses se sintam bem com elas. E, portanto, se eu tiver que fazer obras, como é o caso de uma junta de freguesia, em que esteja em pleno época eleitoral a acabar obras, eu prefiro não as fazer e deixá-las para o mandato seguinte. Diga-me, em relação a um grande projeto, já me referiu o parque, portanto, a zona junto ao rio, também a sede da junta, tem outros anseios? Sim, nós temos uma biblioteca, um polo da biblioteca que está escondido atrás da Casa do Povo. Escondido porque a Casa do Povo tapa completamente, ninguém o que tentou esconder lá, foi o terreno que na altura certamente conseguiram e por isso foi um acordo que fizeram com a Casa do Povo e instalaram lá. Eu gostava muito que a biblioteca estivesse num sítio visível e mais útil para a população de Ribeirão. E para mim o sítio certo é precisamente nesta confluência entre escolas, junto às piscinas, onde vem muita gente às piscinas e quer ao esperar por alguém, quer antes ou depois de vir às piscinas, poder ir à biblioteca e usufruir da biblioteca era importante. As próprias escolas poderem usufruir da biblioteca, que neste momento não se deslocam lá e por isso não são frequentadores. E depois também a própria biblioteca poder ser frequentada por outros motivos.
Eu não acho que as bibliotecas tenham de ser uma espécie de lugares sagrados que só se vai lá mesmo quando se pensa em ler um livro, não é? Eu acho que tem que ser um hábito frequentar a biblioteca. É um lugar mais aberto. Exatamente. E, portanto, para mim, a biblioteca poderia e deveria ser também uma possível entrada para umas piscinas exteriores, por exemplo. E, portanto, nessa perspectiva, queria fazer e perspectivar umas piscinas exteriores em Ribeirão, junto à biblioteca, e que usufruísse da biblioteca. Se as pessoas, ao entrar para as piscinas, quisessem ler um livro, é só pegar nele e seguir. Portanto, tudo isto está a ser pensado. Para isso temos que preparar terrenos, temos que ver, estudar os projetos. Portanto, são sonhos, são projetos que queremos concretizar para o Ribeirão ficar, efetivamente, mais desenvolvido. Mas o desenvolvimento de uma terra não se faz só com obras. O desenvolvimento da terra faz-se essencialmente com pessoas. E, portanto, nessa perspectiva, há um conjunto de ações, um conjunto de vontades, de programas e projetos que nós estamos já a implementar, que claramente contribuem para o desenvolvimento de Ribeirão e que para mim são tão importantes como as obras. Estou a falar da atenção que damos à educação, à cultura, ao desporto, ao ambiente, e estamos a fazer ações concretas. Queremos preparar um planeamento e uma programação cultural intencional e contínua, quer com as nossas associações e, portanto, lançamos desafios às nossas associações culturais, quer com outros projetos culturais do Conselho ou fora do Conselho, e para isso precisamos de intencionalizar, calendarizar aquilo que as nossas associações querem fazer, para depois vermos o que é que falta fazer. Mas quero complementar isto com ações que até agora não temos feito. Por exemplo, uma ação, uma rubrica que vamos avançar no próximo mês de junho é a rubrica Culturalmente Falando, em que queremos conhecer ribeirenses precisamente através da cultura. Ou seja, que partilhem connosco os livros que os marcaram, as viagens que fizeram, que partilhem connosco as músicas, os discos, as coisas que ouviram e que foram importantes na sua vida, e é uma forma diferente de conhecer as pessoas. Naturalmente, nisto, vamos começar até por o nosso campeão de triplo salto, o nosso Silva, que tem feito aqui uma carreira notável e há dias foi galardoado com os galardões do desporto, a Gala do Desporto, e depois iremos ter outras pessoas mais velhas, mais novas, e importante é que sejam pessoas que marcam a comunidade. Queremos também valorizar aquilo que as pessoas fazem na própria comunidade e queremos incentivar a que isto seja uma prática comum. E, portanto, a valorização, por exemplo, dos voluntários da Cruz Vermelha que estão há anos a servir a nossa terra, a gastar o seu tempo livre, os seus fins de semana, para estar a servir Ribeirão. Nós temos que os homenagear, nós temos que trazer para a praça pública, as pessoas têm que os conhecer e valorizar. Ou então aquelas pessoas que junto da sua casa têm o cuidado de trabalhar para os outros, embelezando o espaço comum. Ou então aquelas pessoas que fazem da sua vida uma entrega, um sacerdócio autêntico em prol dos outros, como por exemplo a roupeira do Ribeirão Futebol Clube. São situações, são exemplos que dignificam e ajudam a desenvolver uma terra. E nós temos que pegar neles para inspirar até os outros. E elevar o espírito comunitário. Percebermos, Ribeirão tem uma coisa que é uma coisa fantástica, que é hoje já uma mescla de muita gente que veio para cá, quer estrangeiros, quer daqui de Portugal, mas aqui da região, que escolheram Ribeirão para viver, seja por causa da habitação, seja por causa do emprego, seja por que for, a posição geográfica, escolheram Ribeirão. Isto é uma riqueza grande, porque traz-nos diversidade. Mas, por outro lado, também temos o problema de não se sentir em comunidade. Portanto, ainda não se integraram muitas vezes no contexto comunitário. E nós queremos perfeitamente desenvolver este espírito comunitário com este tipo de ações, com a cultura, com o desporto, com a escola. Nós temos que perceber que os cidadãos que fazem desenvolver Ribeirão estão a estudar na escola também e daqui por alguns anos, não são muitos, vão estar à frente das instituições. E, portanto, se não temos este cuidado,
não é propriamente só com ruas que nós desenvolvemos. Antes de terminarmos, uma pergunta que lhe peço que responda de forma sucinta. Falou há pouco da escolha das pessoas de virem viver para Ribeirão. À oferta da habitação, as pessoas, é que neste momento assistimos à estrangulação da oferta habitacional. O que é que acontece aqui? Olha, aqui acontece exatamente o que acontece nos outros sítios, ou seja, há muita procura e a oferta não é assim tanta. Mas há também um conjunto de projetos que estão prontos para avançar, que mostram que Ribeirão continua a crescer. Não é por acaso que nos últimos censos isso ainda se verificou e também não é por acaso que nós vemos que isso vai continuar a verificar, uma vez que há um conjunto de projetos, ora moradias, ora de prédios, que estão para arrancar e, portanto, Ribeirão vai continuar a ter essa oferta e vai continuar a acolher outras pessoas de fora aqui em Ribeirão. Mas neste momento realmente não está a ser fácil, porque é maior a procura do que a oferta. Para terminarmos, o Dr. Leonel Rocha foi vereador de Educação durante muitos anos na Câmara Municipal. E eu estava a ouvi-lo a falar e denota-se que pegou nessa sua experiência e está a tentar colocá-la ao serviço de uma junta de freguesia que é um cargo autárquico totalmente diferente. Sente que está a pegar nessa experiência e está a colocá-la ao serviço da Vila de Ribeirão? E, por outro lado, outra pergunta. Tem saudades do tempo de vereador? Bem, a primeira pergunta foi exatamente por causa disso que eu me candidatei à Junta, ou seja, poder trazer para Ribeirão um conjunto de experiências que poderiam ajudar Ribeirão a ir mais longe. E, portanto, sim, tudo aquilo que aprendi, tudo aquilo que conheci, que de alguma forma cultivei ao longo destes anos, está-me a ser muito útil como Presidente de Junta. E, naturalmente, que, como já disse atrás, uma junta de freguesia, se preocupar só com obras, a única coisa que vai desenvolver é apenas e só as obras. Se quiser que desenvolva a comunidade e se quiser que, efetivamente, haja mais desenvolvimento, tem que pegar nas pessoas. E, portanto, nessa perspectiva, a nossa visão é, claramente, trabalhar com as pessoas, trabalhar para as pessoas e, naturalmente, fazer com que as pessoas sejam o motor desta comunidade. Isso faz-se com a educação, com a cultura, com o desporto, claro. Naturalmente, todas as áreas sociais. A área social, já agora, é mesmo algo que me dá a mim muito que fazer e que me dá muito gozo também, porque das coisas que mais me custa é ver um ribeirense sem condições de dignidade, sem habitação condigna ou com dificuldades extremas. E para mim isso é tremendo. Pronto, eu tenho mesmo que me aplicar nisto. Sobre as saudades, olhem, eu sou daqueles que penso que temos que estar inteiros em tudo aquilo que fazemos. Eu posso me gabar disso. Ao fim de 20 anos, posso me gabar de ter dado o meu máximo no contexto da educação. Posso dizer-vos que fiz uma pós-graduação há pouco tempo em que o trabalho final era precisamente sobre a área da educação e é com muito prazer que vejo os académicos a referenciar o trabalho da educação de Vila Nova de Famalicão como uma prática que deve ser estendida aos outros municípios. Portanto, nessa perspectiva, fiquei muito feliz. Fui muito feliz na Câmara Municipal, acho que cumpri o meu dever, saio com o sentimento de dever cumprido e, portanto, acho que deixei o caminho para que outros possam continuá-lo. As saudades é sempre relativo, porque naturalmente os amigos, as pessoas com quem trabalhava me deixam saudades, mas eu encontro-os com regularidade. Agora são outras perspectivas, outros projetos, vida nova, porque eu acho que a vida é mesmo assim. Porque eu sempre disse e continuo a dizer, se não soubermos sair na altura certa, seremos empurrados noutra altura. Doutor, quer deixar alguma mensagem final nesta nossa conversa, nesta sua primeira entrevista enquanto autarca de Ribeirão? Acima de tudo, o que quero é dizer aos ribeirenses que podem e poderão contar comigo incondicionalmente, que estou aqui precisamente para servir Ribeirão e os ribeirenses e fazer com que possamos todos, em conjunto, numa perspectiva comunitária, chegar mais longe e orgulharmos-nos do Ribeirão que temos e do Ribeirão que somos.
Ficamos por aqui nesta nossa conversa com Lionel Rocha, Presidente da Junta de Freguesia de Ribeirão, nesta primeira conversa em que deu a conhecer os projetos para o futuro e também aqueles que já estão a ser desenvolvidos no presente. Voltamos na próxima semana com outra freguesia.